Olá, bem-vindo ao Horizon Seeker. Nesta viagem, nós iremos para a Lua e falaremos sobre algumas curiosidades que a cercam, como por exemplo, o que é a Lua, qual a sua importância para a Terra, como ela se formou. Vamos falar também sobre o planeta Theia. Será que a Lua está se afastando da Terra? E será que existe água na Lua? Também veremos os mares e crateras da Lua de muito perto. Então, embarque e fique comigo até o final. Ok, vamos subir à cabine e começar a viagem. Logo após a vinheta, é rapidinho. Podemos ver a Lua ali, atrás da Terra. Então, enquanto nossa nave viaja para a Lua, vamos falar um pouco sobre ela. A Lua é o único satélite natural da Terra e é a quinta maior lua do Sistema Solar. O seu diâmetro é de 3.475 quilômetros. É mais ou menos a distância entre Nova York e Las Vegas, ou um pouco menor que a largura do Brasil. A distância entre a Lua e a Terra não é sempre a mesma, por causa da sua órbita quase circular pela Terra, mas a distância média é de 384.400 quilômetros. Isso é hoje, pois não foi sempre assim, como veremos mais adiante. A Lua possui uma atmosfera muito fina e tem apenas 1/6 da gravidade da Terra. Assim como a Terra, a Lua não possui brilho próprio, ela simplesmente reflete a luz do Sol. Vamos dar uma olhada. Este lado da Lua, virado para o Sol, está iluminado. E agora vamos olhar o outro lado. Viu? Está escuro, o que significa que não está recebendo luz solar. A Lua é coberta por crateras, assim como poeira e detritos de impactos de cometas, asteroides e meteoritos. As suas áreas escuras, chamadas mare, que é latim para mar, não são mares de verdade. Em vez disso, são resultado dos primeiros anos da vida da Lua, quando grandes asteroides se chocaram contra sua fina crosta. Como a Lua ainda não tinha resfriado o seu interior, a lava saiu pelas rachaduras. E por causa da alta concentração de ferro no basalto, que é o resultado do resfriamento da lava, ele reflete menos luz solar do que as outras partes da Lua, o que as faz parecer mais escuras. Existe ainda outra teoria para os mares, que nós vamos falar mais adiante nesta viagem. A presença da Lua ajuda a estabilizar a oscilação do nosso planeta, o que ajuda a estabilizar também o nosso clima e ainda tem influência nas marés e em toda a vida na Terra. Sem a Lua, haveriam consequências desastrosas que causariam efeitos irreversíveis na vida da Terra, especialmente mudando o nosso clima e as estações. Mas a vida continuaria, é claro, apesar de mais difícil. Agora você deve querer saber como a Lua se formou. Ela veio de uma parte distante do universo e foi capturada pela gravidade da Terra? Ela se formou junto com a Terra, mas independentemente a partir da condensação da nebulosa que formou o Sistema Solar? Ou ela era parte da Terra e de alguma forma um pedaço foi jogado para o espaço, formando a Lua?
Bom, estas teorias eram discutidas até 1984, quando em uma conferência destinada a debater a origem da Lua, foi solicitada uma comparação crítica entre as teorias existentes. Nessa conferência, uma teoria que os cientistas propuseram na década de 1970 surgiu com um apoio quase consensual entre os cientistas, a chamada teoria do impacto gigante. Deixe-me explicar isso com o nosso computador de simulação interno. Quando o Sistema Solar se formou, existia um outro planeta, chamado Theia, orbitando o Sol na mesma distância que a Terra. Eles ficaram em paz por uns 30 milhões de anos. Foi assim, pois existem alguns pontos no espaço que a gravidade da Terra e do Sol se cancelam. Theia estava exatamente em um destes pontos. Por isso, não era atraída para a Terra e nem para o Sol. Mas, como a Terra, Theia continuava crescendo com o impacto de asteroides. Um belo dia, Theia se tornou metade do tamanho da Terra, mais ou menos o tamanho de Marte. Isto foi o suficiente para fazer com que Theia saísse desse ponto e fosse atraída para a Terra. Durante um belo dia ensolarado, 4 bilhões e meio de anos atrás, quando os dois planetas eram feitos de rocha e lava, Theia bateu na lateral da Terra. A energia envolvida foi de 100 milhões de vezes aquela que acreditamos que levou os dinossauros à extinção. Theia, sendo o planeta menor, perdeu parte de seu núcleo para a Terra, que o sugou. O resto do planeta se quebrou em pedaços e, junto com pedaços da Terra, começou a orbitar o nosso planeta. Esses pedaços, então, se atraíram e se juntaram, formando a nossa Lua. Mas espera um pouco. Há outra teoria que defende que a destruição de Theia formou duas luas. Com o tempo, estas duas luas colidiram e formaram a nossa Lua. Segundo esta teoria, por isso há um hemisfério mais plano e escuro, que são os mares que vimos antes. Esta teoria defende que esta é a parte de uma lua, estes mares, e esta é a parte da outra lua, mais branca com mais crateras. Agora, outra questão intrigante. A Lua está se afastando da Terra? Quando a Lua se formou, perto de 4 bilhões e meio de anos atrás, estava a apenas 22 mil quilômetros distante da Terra. Hoje, essa distância é de mais de 17 vezes, é de 384 mil quilômetros. Apesar desta distância, a Lua ainda está perto da Terra para que a gravidade de um tenha influência no outro. A fricção entre a superfície da Terra e os seus mares faz com que ela gire mais lentamente ao longo do tempo. Como a Terra e a Lua estão unidas gravitacionalmente, a ação de uma gera reação na outra, igual e oposta, como diz a terceira lei de Newton. Então, o movimento da Lua aumenta, o que faz com que ela se distancie cerca de 3,74 centímetros por ano. Um dia, essas velocidades se equalizarão e a Lua ficará em uma órbita estabilizada. Mas, infelizmente, nós não estaremos aqui para ver, pois irá demorar cerca de 7 bilhões de anos. E antes disso, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol se tornará uma gigante vermelha, queimando toda a vida na Terra. Mas isso é assunto para outra viagem. Se inscreva no canal para saber quando faremos essa viagem. Quando olhamos para a Lua, nós sempre vemos o seu mesmo lado. Assim é como o hemisfério norte vê a Lua. E assim é como o hemisfério sul a vê. Isso acontece, pois, com o tempo, as forças de maré travaram a rotação da Lua. Basicamente, a força de maré é uma força que estica um corpo, como a Lua, em direção e para longe de outro corpo,
como a Terra, devido ao seu campo gravitacional. Isso é o que causa as marés nos oceanos. Imagine uma bola sendo esticada para a direita e para a esquerda. É o que basicamente acontece. Por causa das forças de maré, a Lua gira em sincronia com a sua translação sobre a Terra. Isso significa que nós sempre vemos o mesmo lado da Lua, da nossa posição na Terra. Algumas pessoas se referem ao outro lado da Lua como o lado escuro da Lua, mas o lado que nós não vemos recebe tanta luz solar quanto o lado que nós vemos. Então, o nome mais correto para aquela parte da Lua seria o lado oculto. Em uma lua cheia, o lado virado para a Terra recebe toda a luz solar, algo como agora. Então vamos pular para uma data em que a fase da Lua está entre a Lua nova e o quarto crescente, para ver a Lua quase entre o Sol e a Terra. Veja, ali está a Terra. A face da Lua que não vemos da Terra está recebendo quase toda a luz solar. Diferente da face que nós vemos da Terra, esta parte tem muitas crateras feitas por asteroides. Como a Lua não tem quase atmosfera para queimar os asteroides, ela é esculpida por eles. Agora vamos voltar para um dia de quase lua cheia. Vamos voar para a face que vemos da Terra. Vamos para outra questão interessante. Há água na Lua? Em outubro de 2020, um telescópio infravermelho da NASA, chamado SOFIA, instalado em um avião, descobriu moléculas de água na cratera Clavius, no polo sul da Lua. Cerca de 355 ml de água em 1 metro cúbico de solo, o que é cerca de 100 vezes mais seco do que o deserto do Saara, mas pelo menos é água. Ainda, cientistas teorizam que pode haver água em algumas crateras e bolsões que estão permanentemente na sombra. Então, mais estudos e análises são necessários para determinar a quantidade de água e se nós podemos colhê-la para colonizações futuras. Está aqui a cratera Clavius, que parece um bebê cabeçudo chupando um bico. Então, você gostaria de conhecer todas as missões que a humanidade mandou para a Lua? Quantas pessoas pisaram lá? Se ainda há missões para a Lua? E você gostaria de ver os locais de pouso? Então, se você gostou desta viagem e ainda quer mais, se inscreva no canal e ative o sininho para que o YouTube te avise quando será a nossa próxima viagem. E se você puder, curta o vídeo para me ajudar a fazer mais viagens como essa. Muito obrigado e nos vemos na próxima.